Bom dia, meus caros alunos. Essa daqui é mais uma aula de História do nono ano. Bom, bem-vindo a todos, tá? Alguns aqui é a primeira participação que faz comigo, outros já me conhecem, né, de uma outra oportunidade que a gente se falou. O Matheus já teve a oportunidade de participar comigo, vamos ver algum outro aqui, a Maíra, eu sempre erro o nome dela, é Maíra. Júlia, alguns de vocês já teve aula comigo, alguns não. Hoje nós vamos falar a respeito daquilo que vocês estão vendo no CMSP. Lá no CMSP, eles estão falando de um momento histórico que antecede, que veio antes, né? Antecede a tal da proclamação da República. Esse período que antecede a proclamação da República, os historiadores, eles decidiram fazer o seguinte, chamar esse período do Brasil Império. Por que Brasil Império? Porque o centro, né, de todo o Império Português era lá em Portugal. Como Napoleão fez maior pressão, como a gente viu na aula passada, né, pro Dom João VI, né, aderir à política do Napoleão, ele não quis, se aliou à Inglaterra e, se mandou para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, primeira coisa que ele faz, ele transfere o controle do Império aqui para o Brasil. Então, por isso, ganha o nome, os historiadores deram o nome de Brasil Império, esse período que a gente vai estudar. Só que o Brasil Império, gente, ele é um período até considerável, né? Tem lá o Dom João VI, depois tem o Dom Pedro I, depois tem o Dom Pedro II, depois do Dom Pedro II é que é proclamada a República. Vocês aprenderam isso, ou pelo menos deveriam ter aprendido isso o ano passado. Então isso daqui é como se fosse uma revisão, uma retomada do conteúdo, tá? E eu tenho que partir desse princípio, que vocês já têm uma noção, vocês já viram alguma coisa lá no CMSP, e conseguir levar vocês um pouco mais adiante. Agora, veja só. Para a gente começar isso daqui, a gente vai pensar no seguinte. Quando Dom João VI veio para o Brasil, ele veio, fez várias transformações e tudo mais, só que vai chegar uma hora que o Império, né, lá, o Império chamado Império Napoleônico, vai minguar, vai acabar enfraquecendo. E esse Dom João VI volta para Portugal. E deixa aqui quem? O filhinho dele, o Dom Pedro I. Só que o Dom Pedro I fica aqui e tal, vai tocando o Brasil, né, digamos assim, fazendo um monte de burrada. Só que daí chega uma hora que o Dom Pedro I, ele é obrigado, né, a voltar lá para Portugal para assumir o posto que até então era do pai dele. E se ele não assumisse o posto, o primo dele ia acabar assumindo. Imagina só, né, perder essa chance. Então, o Dom Pedro I volta lá para Portugal e deixa aqui no Brasil o filho dele, né, o Dom Pedro II. E o Dom Pedro II tinha 5 anos na época, né? Então, ele vai ser, como a gente diz assim, ele vai ser tutelado, né? Ele vai ser amparado, ele vai ser ensinado, né? E nesse período que ele fica, então, sob a guarda, né, de tutores aqui no Brasil, o Dom Pedro I está lá em Portugal. E o Dom Pedro II crescendo aqui, né? Vai lá na escolinha crescer, vai lá ele está se formando. O Dom Pedro II, gente, ele se forma um intelectual. O cara, ele era um poliglota, sabe? Muito dado à ciência. Por exemplo, você vê o Instituto Agronômico de Campinas, imagina só um centro de pesquisa lá no século XIX. Imagina isso aí, século XVIII, século XIX. Hoje em dia, um país que cuida da ciência, ele já tem um gabarito, né? Já é gabaritado. Naquela época, o Brasil tinha, digamos assim, a vanguarda da ciência da época. Que seria o quê? Com relação à plantação.
no Brasil, por exemplo, o Instituto Agronômico, era onde se desenvolvia as pesquisas para melhoração, né? O melhoramento de sementes, de agricultura, porque o Brasil era basicamente agrícola, né? Então se investiu muito nisso, e até hoje tem aqui em Campinas o Instituto Agronômico, tá? Quando vocês forem lá para o lado do Taquaral, Atibaia Taquaral, chama, você vai perto do Instituto Agronômico de Campinas, conhecido mundialmente. E quem fez isso foi o Dom Pedro II, foi o segundinho. Bom, mas então, o Dom Pedro I foi embora para Portugal, deixou aqui o filho dele. O filho dele foi criado em cima de ideais não só monarquistas, mas teve que conviver com os ideais republicanos. O que aconteceu? Com o tempo, o Dom Pedro I, ele começa o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, ele começa a ter que dar abertura para aquele novo momento, né? E acaba, então, enfraquecendo a monarquia. E com esse enfraquecimento da monarquia, os militares, né, apoiados pelos grandes cafeicultores da época, né, os agricultores, eles acabam proclamando a independência do Brasil. Daí a gente começa o nosso 9º ano. Legal, né? Bom, para eu conseguir fazer isso, fazer essa retomada com vocês, eu separei um vídeo. Esse vídeo, gente, ele vai dar uma noção exata de alguns conceitos assim que vocês já deveriam dominar nessa altura do campeonato. Mas, independente disso, eu vou colocar para vocês, tá? O vídeo. Além disso, eu tenho aqui para vocês também, eu tenho um texto. Esse texto ele vai ser colocado no roteiro, tá? Já até enviei o roteiro para a escola, e esse roteiro vai estar disponível para vocês. O que tem de diferente nesse roteiro? Você tem lá o texto, você vai ter o vídeo, vai ter... não vai ter essa nossa videoaula, não. Vai ter a videoaula anterior, talvez. Mas o que acontece? Você tem o texto, você tem também as questões. Essas questões, elas podem ser baixadas no Word, respondida e enviada para o meu e-mail, tá? Essas questões também podem ser copiadas, questões e alternativas, tá? Copiadas, respondidas, fotografadas e enviado para o e-mail. Uma novidade. Lá no final do roteiro, está lá o link do Forms, um questionário online, que basicamente ele é as mesmas questões que estão no roteiro. Então você pode fazer a opção de você responder as questões no Forms, ou pode responder ela copiando, fotografando e enviando no meu e-mail. Tá bom? Todo mundo entendeu? Ergue a mão quem entendeu o que eu falei. Tá? Vai ter o roteiro, e o roteiro tem formas de entregar. Aí, legal, Samuel. Bastante gente está entendendo o que eu estou falando. O roteiro que eu estou falando para vocês, esse daqui que eu vou apresentar para vocês. Ó, fica vendo. Só para eu mostrar o texto para vocês, para vocês terem ideia do que é. Ó. Vocês estão conseguindo visualizar o roteiro? Pode falar no microfone, um sim para mim já está ótimo. Qualquer um. Bom, mas creio que vocês estão conseguindo visualizar sim, tá? Sim, obrigado, Matheus. Ó, então vamos lá. O texto de vocês, que vai estar disponível para vocês, chama isso aqui, ó, Brasil Império. Lá nesse texto aqui, ainda mais quem pega ele online, ó, você tem aqui, ó, o período do Brasil Império teve um processo de independência, 1921-22, quando o Dom João vai embora, né? E é aquilo que eu falei, é o período chamado Brasil Império. Nesse texto, você vai ter todo um resumo, uma retomada desse período, e não vai ser tão aprofundado, tá? Porque, digamos assim, tem que ter um caráter de revisão, porque isso aí deveria ter sido o ano passado. Ó, mas aí vocês veem, ó, esse daqui
Esse cara aqui, para quem não conhece ele, é um cara chamado Napoleão, né? O Napoleão, olha só essa leg dele. Esse menino. Hã? E diz que ele era o general, hein? De leg. Tá vendo aqui, ó? É o cara. Depois falar pra você, né? Bom. Então, Matheus, é o cara, né? Daí o negócio é o seguinte, vamos voltar lá no texto. Aqui. Daí então, aquilo que eu falei, o Napoleão fez o cerco, Dom João veio embora para o Brasil. Olha só a carinha do Dom João VI. Deixa eu até aumentar para vocês verem, ó. Olha a carinha do Dom João VI. Eu não sei, né? Aqui não é nenhum retrato 3D, né? Coisa assim, mas isso aí seria o Dom João VI, ó. Tá? Esse homem aí, que é o pai do Dom Pedro I, vai vir para o Brasil com a família real, né? Olha lá, príncipe regente. E eu já falei por que ele era o príncipe regente, né? Porque quem era a rainha era a mãe dele, a Dona Maria. Só que a Dona Maria, ela tinha alguns problemas mentais. Ela é conhecida como Dona Maria a Louca. Esse aqui, ó, é o nosso amigo Dom Pedro I. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da foto dele para vocês verem melhor. Ó, cheio de medalha, nunca fez. Provavelmente nunca fez nada e cheio de medalha, né? Ó, Dom Pedro I. Daí então, a gente vem aqui, ó. Vai contando toda a história. E se vocês notarem, tem tudo aqui, ó. Por exemplo, ontem a gente viu a respeito na aula, viu a respeito da Guerra da Cisplatina. Eu não tenho como, nesse momento aqui, pegar tudo que eu tenho, colocar aqui, ó, no texto e jogar para vocês. É muita coisa. Tem aqui a mão levantada o William e o Samuel. Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Eu estou vendo que vocês estão com a mão levantada. Queria saber de vocês. Tá querendo? Não? Então, beleza. Daí o negócio é o seguinte. Vamos voltar lá no texto. Aqui nesse texto que vai estar apresentado para vocês lá no roteiro, eu quero que vocês deem uma olhada, tá? A gente vai ter vários links para você se aprofundar, ó. Guerra da Cisplatina, Primeiro Reinado, Noite das Garrafadas. Tudo isso daí são revoltas que aconteceram, guerras que aconteceram nesse período. Tem aqui, ó, o período que o Dom Pedro II estava aqui no Brasil. Lembra daqueles tutores, aquelas pessoas que ficaram comandando o Brasil no lugar dele, porque ele tinha 5 anos, não tinha nem condição? Foi chamado de regência trina, ou seja, tinha 3 pessoas que se juntavam para poder ficar comandando o Brasil no lugar dele, porque ele era menor. E depois, com o tempo, vai surgir a necessidade do Brasil buscar, sabe, autonomia. Daí eles vão dar o que chamam de golpe da maioridade. O moleque tem 14 para 15 anos e vai virar imperador do Brasil. Olha só, hein, velho, pensou? 15 aninho, imperador. Melhor do que jogar no Paris Saint-Germain numa hora dessa, hein? Ó. Essa aqui é uma fotinha do Dom Pedro II, ó. Para vocês verem esse senhor aqui, barbudinho aqui, ó. Né? Dom Pedro II. E depois a gente vem descendo. Aqui, ó. Essa daqui, gente, eu queria falar com vocês. Essa bandeira aqui é a bandeira do Brasil Império. Vocês conheciam essa bandeira aqui? Deixa eu falar um pouco a respeito dessa bandeira com vocês. Vocês já tinham visto essa bandeira? Quem ergue a mão já fala para mim, já vi alguma coisa assim. Eu queria saber de vocês, não, a Júlia falou que não, mas eu queria saber de vocês se daqui alguém sabe por que a bandeira é verde.
Bom, a do Brasil a gente sabe, né? Por que a bandeira do Brasil é verde? Alguém daqui sabe? Lembro vagamente. Então chuta, fala aí, por que você acha que é verde a bandeira do Brasil? Diz que o azul, né, do símbolo que tem no meio, o azul seria o céu, né? Não é isso? Né? O amarelo seria o ouro. Eu quero saber o verde. Alguém daqui sabe por que a bandeira do Brasil era verde no Império e ela continuou verde depois da República? As florestas, as matas brasileiras. Isso daí, Matheus, isso daí, digamos assim, foi um argumento para representar as florestas brasileiras, a Lavínia falou também. Isso daí foi, digamos assim, o argumento que eles usaram para a gente acabar vestindo o verde, né, como bandeira nacional. Mas você sabe o que motivou a bandeira a ser verde? Nessa época, lá na Europa, né, em todo lugar, existiam reinos, né? Cada reino, ele tem cada família, né, tem uma cor, né? Isso, a Casa de Bragança. Daí lá na Casa de Bragança, gente, houve um casamento, né, entre a Dona Leopoldina e o Dom Pedro, né? Daí o que aconteceu, gente? Em homenagem à família dela, né? Eles colocaram a bandeira verde, porque é a cor da família Orleans de Bragança, entendeu? E isso acabou indo para a República. Né? Levaram isso para a República. Né? Muita gente acha que o verde ali representa as matas. Foi um argumento que, digamos assim, quem fez essa mudança, quem implantou isso daí, resolveu colocar na cabeça de todo mundo que o verde são as florestas. Rapaziada, tá nem aí para as florestas. Vamos falar sério. Olha o que sobrou. Você acha que se tivesse essa mentalidade naquela época, a gente estaria do jeito que está? Mas nunca. Aquilo ali foi uma homenagem, né? Então fizeram a bandeira verde, né? Em homenagem à família, né? Orleans e Bragança. Daí, o que acontece, gente? De tudo isso que eu falei, a gente vai fazer uma recapitulação agora, tá bom? A gente vai fazer um resumo. E esse resumo, cara, eu pensei em colocar desenho, eu pensei em colocar um cara falando, mas eu achei um que é muito bom, que é escrito, né? O cara vai falando e vai escrevendo, desenhando e vai te dando uma noção. Então, nós vamos fazer uma recapitulação de todo esse período chamado período imperial, né? O Brasil imperial. Prestem muita atenção nesse videozinho, tem cerca de 9 minutos no máximo, e daí então a gente vai fechar depois do vídeo. Eu vou colocar para vocês o questionário Forms. Sabe aquele Forms que ia ter lá no roteiro? Eu vou disponibilizar para vocês. Aí, se você for lá, preencher, fazer a atividade, né? Você vai lá e faz a atividade. Quando chegar esse roteiro lá na escola e ele disponibilizar para você, já vai estar feito. Entendeu agora? Porque a mesma questão que vai estar lá no roteiro é a questão que eu estou colocando para vocês, tá bom? Como aconteceu também na aula passada. Beleza? Então não percam essa oportunidade, tá bom? Eu poderia mandar por e-mail para todo mundo, tal, mas eu quero privilegiar as pessoas que assistem a nossa aula, porque mesmo eu colocando aqui no chat, né, o endereço do Forms, esse endereço não vai aparecer para quem assistir o vídeo, tá? Então só mesmo quem está aqui é que vai poder conseguir esse acesso. A não ser que daí você passe para alguém. Nada impede de você passar para o amigo, passar para esse, passar para aquele. Agora, quem ficar por último, ele só vai ter acesso a isso quando a escola disponibilizar o roteiro para você fazer a atividade. Tá bom? Então, eu vou passar esse videozinho para vocês agora. E aí vocês vão perceber que vai ficar fácil, tá? Vai ficar fácil a gente entender o que está acontecendo, tá bom? Vamos lá? Vou fazer isso agora.
Aqui. Aqui. Todo mundo está conseguindo visualizar isso daí? Todo mundo está conseguindo visualizar? Dá um sim para mim, para não ter chabu de todo mundo não ouvir. Aquela hora eu estava achando que estava ouvindo, ninguém estava me ouvindo coisa nenhuma. Todo mundo me ouviu? Tá vendo essa imagem? Bom, legal. Desenhando a solução, ó. História Brasil Imperial, né? É uma preparação até para o Enem, porque é um resumo, e é isso que vocês precisam agora, tá? Vamos lá. Tá aqui, tá bom? Todo mundo visualizando? Aqui, ó. Do lado. Todo mundo vendo? Então, beleza. Tá vendo ou não? Alguém me dá um sim aí. Sim, 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 sim. Legal. Legal, então. Bom, então eu vou soltar esse vídeo e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Eu vou mutar o meu som aqui para não sair o latido do cachorro ali que não para de latir, o outro ali que está furando a parede, tá? E o barco que está passando aqui atrás também, ó, na nossa praia, tá bom? E viu que a minha praia não tem aglomeração? Na minha praia não tem aglomeração, não. Mas vamos lá então, vou botar aqui, tá? No vídeo de hoje, trataremos sobre o Brasil Imperial. O Brasil Imperial é um período da história brasileira de 1822 até 1000. No início do século XIX, a Europa passava pelas guerras napoleônicas. Desde 1703, a economia de Portugal era dependente da Inglaterra. Ué? Erradas, como a Não Guerra tá da saindo o som Cisplatina, aqui? Deixa eu ver isso de novo. Tá todo mundo vendo, né? No vídeo de hoje, trataremos Eu não sei o que está acontecendo que não está saindo esse som, não. O som aqui tá normal. Vocês estão ouvindo o som do vídeo? Tá dando para ouvir o som do vídeo? Ó, vou soltar aqui, ó. Fala para mim se é possível ouvir o som do vídeo, que eu sobre não o estou Brasil conseguindo Imperial. ouvir. O Brasil Imperial é Vocês um estão período da ouvindo o som história do vídeo? brasileira de 1822 até Responde para mim. 1889. No início do século XIX, a Europa passava pelas guerras napoleônicas. Vocês estão conseguindo ver o som do vídeo, ouvir? Desde Ou não? 1703, a economia de Portugal era dependente da Inglaterra, quando foi assinado o Tratado de Methuen. Mas Napoleão Bonaparte proibiu os portugueses de fazer comércio. Respondam para mim. O som tá saindo aí? Tá saindo? Sim. Ótimo, então. Então vou deixar rolar, porque eu não estou ouvindo o som, tá bom? Então vou deixar rolar isso daí, tá bom? No vídeo de hoje, trataremos sobre o Brasil Imperial. O Brasil Imperial é um período da história brasileira de 1822 até 1889. No início do século XIX, a Europa passava pelas guerras napoleônicas. Desde 1703,
a economia de Portugal era dependente da Inglaterra, quando foi assinado o Tratado de Methuen. Mas Napoleão Bonaparte proibiu os portugueses de fazer comércio com os ingleses. Diante das ameaças de Napoleão Bonaparte, a família real portuguesa transfere toda a corte para o Brasil, com a ajuda da Inglaterra, e se estabelece no Rio de Janeiro, onde iniciou várias transformações no Brasil, começando por 2 tratados comerciais: a abertura dos portos às nações amigas em 1808 e o Tratado de Comércio e Navegação com as Nações Amigas, de 1810. O período que Dom João ficou no Brasil ficou conhecido como o período joanino, no qual estabeleceu várias mudanças. Em 1820, ocorreu em Portugal a Revolução Liberal do Porto, o qual implantou a monarquia constitucional e exigiu o retorno da família real. Dom João retornou e deixou aqui o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente. A corte portuguesa pretendia estabelecer novamente colônia no Brasil e exigiu que o príncipe retornasse, o qual se negou a voltar. Em 1822, por 2 vezes, Dom Pedro foi intimado a retornar, e no mesmo ano deu a decisão do fico, e logo depois o Grito do Ipiranga, proclamando a independência do Brasil. Esse ano se torna o início do primeiro reinado, que foi até 1831. Em 1824, foi outorgada uma nova Constituição, na qual o imperador possuía poderes quase absolutos. Em seu governo, Dom Pedro enfrentou vários desafios e tomou várias decisões erradas, como a Guerra da Cisplatina, na qual se envolveu, onde vieram morrer milhares de pessoas e prejudicou a economia do país. Com diversos grupos insatisfeitos, Dom Pedro I abdicou o trono em 1831, em favor de seu filho Dom Pedro de Alcântara, que na época tinha 5 anos de idade. A Constituição só permitia a coroação na maioridade do herdeiro. Iniciou-se então um período de transição em que o país foi governado por regentes, até que o futuro imperador tivesse a idade mínima para assumir o país. Durante esse tempo, o Império do Brasil seria governado por regentes, marcando o início do período regencial. A primeira regência foi uma regência trina provisória. 3 regentes, cada um de uma corrente política da época. E em pouco tempo, foi substituída por uma regência trina permanente. Com o ato adicional de 1834, foi estipulada a extinção da regência trina e a escolha de apenas um representante para ocupar o cargo regencial, chamado Regência Una, decidida por meio de eleições diretas. O regente eleito foi o padre Antônio Feijó e mais tarde Pedro de Araújo Lima. Durante a regência, aconteceram vários confrontos políticos e eclodiram revoltas populares e separatistas, como a cabanagem, que era composta por indígenas, negros e mestiços, que reivindicavam terras e melhores condições de vida. A balaiada, que era formada por artesãos, escravos e fugitivos, que lutavam contra as injustiças sociais, a miséria, a fome e a escravidão. A sabinada, que era formada por profissionais como médicos, jornalistas, servidores públicos, artesãos e militares. Seu objetivo era fazer da Bahia uma república. A revolta dos Malês foi a revolta de africanos islâmicos que foram escravizados e levados para Salvador. Eles não se conformavam com a escravidão e com a religião católica, que era imposta a eles, já que eles eram muçulmanos. E a Revolução Farroupilha, que foi o descontentamento dos farrapos contra o Estado Imperial, por causa dos altos impostos cobrados sobre os produtos do Sul. Pela má administração e com as revoltas, o período das regências terminou com o golpe da maioridade, em que os políticos brasileiros anteciparam a maioridade de Pedro de Alcântara, para que ele pudesse ser coroado imperador do Brasil com 14 anos de idade, em 1840, dando início ao segundo reinado.
Pedro de Alcântara foi coroado imperador com o nome de Dom Pedro II. Foi o governo mais longo da história do Brasil. No início do segundo reinado, os movimentos separatistas foram sufocados pelas tropas imperiais. Muitas transformações ocorreram no segundo reinado, como estabilidade política, crescimento econômico devido ao ciclo do café. Esse foi um período de grande prosperidade econômica para o Brasil, que durante décadas foi o maior produtor e exportador de café do mundo. O modelo agrícola era o mesmo implantado pelos portugueses. Isso também motivou a modernização, com a instalação das primeiras ferrovias. Também houve a chegada de uma grande quantidade de imigrantes europeus no Brasil para trabalhar na lavoura, o que surgiu como alternativa para substituir a escassez de escravos, após 1850, com a proibição do tráfico negreiro. Lembrando que, embora a Inglaterra tenha sido líder do tráfico negreiro, ela passou a combatê-lo, pois com a Revolução Industrial ocorreram mudanças nas relações de trabalho e produção, surgindo uma classe trabalhadora, os proletários, e dentro da lógica de uma economia de consumo, os escravos não recebiam salários e assim não possuíam poder de compra. E uma das exigências do governo inglês para reconhecer o Brasil como uma nação livre era a suspensão do tráfico negreiro. Dom Pedro II enfrentou também um conflito externo, a Guerra do Paraguai, na qual o Brasil, Argentina e Uruguai lutaram contra o Paraguai. O ditador paraguaio queria uma saída para o mar, enquanto Dom Pedro II defendia a livre navegação no Rio da Prata. Essa guerra teve como consequência a destruição do Paraguai e o enfraquecimento da monarquia no Brasil. O império estava apoiado sobre 3 pilares: a igreja, o exército e os fazendeiros escravistas. O exército brasileiro retornou da Guerra do Paraguai em 1870, disposto a lutar por maiores direitos políticos, primeiro grupo que se convertia aos ideais republicanos. Com a abolição da escravidão, os fazendeiros passaram a apoiar o exército. A igreja deixa de apoiar o império quando o Papa proíbe a maçonaria. Dom Pedro queria manter vínculos entre a maçonaria, a qual ele fazia parte, e a igreja. Mas os bispos acatam as ordens do Papa e desobedecem às ordens do próprio imperador, o que faz os bispos receberem uma pena de 4 anos de reclusão. Isso faz enfraquecer ainda mais o império. Em 1889, o movimento militar resultou na proclamação da República, tendo à frente o Marechal Deodoro da Fonseca. Com isso, o Brasil deixou de ser uma monarquia e se tornou uma república presidencialista. As províncias então passam a se chamar estados e ganham ainda mais autonomia política. This is Tyler. Tyler, with Grammarly's help, is writing an email to his boss, Anita. Legal, voltamos aqui para a nossa praia. Daí o negócio é o seguinte, toda essa retomada que foi feita, ela foi feita na intenção assim de relembrar algumas coisas. Mas olha o detalhe, eu vou falar alguns assuntos aqui que vai ajudar vocês a responderem o Forms, tá? Agora veja só, nesse período do Segundo Império, né, do segundo reinado que chama, né, do Dom Pedro II, o Brasil ele prosperou. Nossa, nunca se vendeu tanto café quanto naquela época. Só que a gente tinha um problema aí. Os ingleses que apoiavam o Brasil enquanto nação, eles impuseram o quê? O final da escravidão, né? Do tráfico negreiro, do tráfico de escravos no Brasil. Daí acontece o seguinte, gente. Como que o Brasil vai produzir, sendo que a mão de obra aqui no Brasil era escrava? Né? Como que ele vai fazer para conseguir isso? Bom, só tem uma forma,
acabar com a escravidão, tá? Como o Brasil estava se metendo, né, nesse período aí, em um monte de guerra, um monte de revolta, o que aconteceu? Os ideais republicanos começaram a circular entre as tropas, começaram a circular entre os fazendeiros, e isso daí foi, por exemplo, assim, quando Dom Pedro tomou a iniciativa de proibir o tráfico de escravos, né, aceitar essa proibição do tráfico de escravos, os fazendeiros ficaram pé da vida com Dom Pedro, sem ter nem dúvida. Pé da vida, imagina só, tem mão de obra grátis e daqui a pouco não tem mais, né? Então, eles já ficaram insatisfeitos. O exército, como estava batalhando num monte de lugar, defendendo os interesses da coroa, que era o Dom Pedro II, e eles não tinham aquele reconhecimento que eles achavam que deveriam ter, e isso daí enfraqueceu o apoio do Dom Pedro II. Os fazendeiros que apoiavam, os militares que apoiavam, mas a igreja que deixou de apoiar o Dom Pedro II, porque ele era maçom. Maçom é como se fosse assim, quem é maçom, digamos assim, como se fosse uma filosofia, uma forma, é um grupo que se reúne para discutir alguns assuntos sem interferência, né, daquele que está no comando, né? Eles vão trabalhar os próprios interesses, né? E totalmente, na época, a igreja condenava totalmente essa tal de maçonaria, que seria um grupo clandestino. Daí o que aconteceu? Com isso tudo, o Dom Pedro II acabou enfraquecido. E isso levou o que? A derrocada do Império e a proclamação da República. Agora vejam só, tem uma coisa. Durante esse período que o Dom Pedro II estava regendo o Brasil, o que aconteceu? Houve uma substituição da mão de obra. Deixou de ser, né, escrava e passou a ser uma mão de obra contratada. Para isso veio para o Brasil um monte de imigrantes. Os migrantes chegavam aqui, né? Imagina só que chegava lá na Europa, lá, a informação seguinte, que o Brasil é um país da oportunidade. A Europa, nossa, cheia de dificuldade, a Europa muito populosa, começou a mandar para o Brasil um monte de imigrantes. Aqui no Brasil, tinha, e tem até hoje, né, muito daquela questão do evolucionismo, né, que a raça branca ela é mais evoluída que o negro. Então eles tinham na cabeça o quê? De haver aqui no Brasil uma miscigenação para melhoria da nossa raça, né, de quem vive no Brasil, né, clareamento, né, o branqueamento da raça aqui no Brasil, né, como se fosse um bando de animais mesmo. E daí o que aconteceu? Muito no Brasil se pensava o quê? Quanto mais branco você for, mais evoluído você seria. Então, tinha muito disso, né, do imigrante, né, branco acabar se casando com o caboclo, com o negro, né, aqui no Brasil, com o indígena. Então, acabou acontecendo uma miscigenação. E isso aconteceu muito, né? Digamos assim, as pessoas se orgulhavam, né, da sua pele que está sendo branqueada, né? A minha pele é assim, mas a do meu filho vai ser mais clara, do filho do meu filho vai ser mais clara, do filho do filho vai ser mais clara, e quanto mais clara, né, mais evoluído era. Imagina a pessoa pensar nisso, gente. Mas teve, conforme aconteceu essa substituição da mão de obra escrava pela mão de obra imigrante, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar para vocês também, e isso daí vai estar no Forms, tá? Com relação... Então, parece que alguém colocou alguma coisa assim. É com relação a essa substituição de mão de obra, né? Essa substituição de mão de obra escrava pela mão de obra contratada, é claro que os fazendeiros não queriam que acontecesse, tá? Mas ela aconteceu. E digamos assim, vai ser uma das questões que está sendo colocada no Forms. Agora, para vocês, eu vou disponibilizar esse Forms, vou colocar o endereço aqui no chat. Eu quero que vocês já cliquem em cima e já vão para lá para dar fim nisso, tá bom? Então é a participação de vocês
Quem não fizer, não vai ter problema. Daí, quando você tiver acesso ao roteiro, daí sim você vai fazer. Mas aproveita esse momento aqui para já pegar e já fazer, aproveitar que está fresquinho esse conteúdo na sua cabeça, pegar e fazer essa atividade, tá bom? Já que eu vou pegar esse forms agora, tá? Vou colocar e vou disponibilizar para vocês, porque daí vai ficar muito mais fácil a vida de vocês, simplesmente porque vai possibilitar você fazer essa atividade nesse momento agora, tá bom? Então, veja só. Vou pegar aqui que eu coloquei aqui. Aqui. Isso. Aqui, aqui. Daí vem pra cá. Aqui. Agora, deem uma olhada nesse link que eu estou colocando para vocês, ó. Esse link aí vai mandar vocês para o Forms a respeito dessa aula. Você preenchendo isso aí, são duas questões. Você preencheu isso daí, você já vai ter a sua participação nessa aula garantida, tá bom? Não deixem de acessar. Está liberado para acessar uma única vez, então respondeu, não tem como responder de novo, tá bom? Vai lá, coloca seu nome, série, coloca seu e-mail, no caso, se solicitar. E, rapaziada, é isso daí, tá bom? Vamos ver se a gente vai para um final de semana legal, né? E aproveita bastante a praia, falou? Wakanda Forever para todo mundo. E esse aqui é o final da nossa aula. Beleza? Gente, tchau, tchau. Podem se despedir, tá bom? E acabou a nossa aula. Falou? Tchau, tchau, pessoal. Pode dar tchau e ir embora. Pode falar tchau. Ninguém vai falar tchau? Tchau, olha lá. Beatriz, tchau. Lisiane, tchau. William, tchau. Maiara, Goodbye, goodbye. Até mais, rapaziada. Alguém ficou com alguma dúvida? Pode colocar aí, tá? Não deixe de clicar em cima do link para responder. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau.